Oi Brasil, estou aqui com mais um Saúde e Beleza. Queria agradecê-los novamente por prestigiarem esse programa, que é feito só para você. Estou aqui direto dos estúdios da TV São Caetano, no Instagram, @tv.sãocaetano. Segue a TV, muito conteúdo informativo para vocês também por lá. Sigam a gente na Soul TV, canal 109. A imagem tem uma definição linda, atinge mais de 190 países e você pode mandar esse link para um monte de gente assistir. E no YouTube, que aí vocês já estão cansados de saber que eu encho o saco de vocês, /TV São Caetano, tudo junto. Hoje eu vou falar sobre um assunto sério, mas que as pessoas ainda têm dificuldade. Ainda acham que é uma coisa só, uma coisa profunda, mas muito disseminada. Então, eu trouxe uma pessoa que eu amo demais, que é o biomédico e cientista oncológico Adriano Oliveira. Seja muito bem-vindo, Adriano. Muito obrigado, Amal. Obrigado à produção pelo convite, para que a gente consiga bater um papo sobre esse assunto, né? Sobre essa questão de câncer. E, ao mesmo tempo, parabenizo a você e ao programa pela iniciativa de dar vez e voz para que temas como esse possam virar pauta de discussão e conversa aqui no teu programa. Eles têm que ficar mais naturais, para as pessoas não ficarem com tabu em cima de doença, com medo de doença. Né? Na semana passada eu até falei sobre isso, que as pessoas vão muito para a cura e muito pouco para a prevenção. Então eu acho que você ter contato é sempre um bom caminho. Com certeza. Vamos começar com definição de câncer? Legal. Sem esse peso. Vamos falar câncer sem doer. Quando eu tinha muito peso. Eu falava, não escreve assim não. Na guia, quando ele ia pedir os exames já de rotina, eu falava, não escreve assim não. Ele falava, mas você teve. Para com isso, você já superou, assume e segue a vida. Legal, e tem toda uma questão histórica, né, que justifica exatamente isso. Mas quando a gente pensa em definição de câncer, né, câncer na verdade não é uma doença única. O câncer, ele é um conjunto de doenças que são multifatoriais e doenças que se apresentam de forma muito heterogênea na população em geral, tá? Então, ou seja, são doenças que têm diferentes comportamentos, algumas menos, outras mais agressivas, e existem diversos fatores que justificam o porquê dessa imprevisibilidade, o porquê dessa heterogeneidade. Então, o nosso bate-papo de hoje não permeia em torno de uma única doença, e sim sobre um conjunto de mais de 100 doenças que se apresentam de forma heterogênea. A gente acha que é uma só, né? São mais de 100. Mais de 100 tipos diferentes de câncer. E a gente achando que o câncer é uma só. Falou câncer, só quer saber onde é. Exatamente. Então, são muitos tipos diferentes. Muitos tipos diferentes. Eu acho super importante trazer também dados estatísticos aqui no teu programa, uma vez que a gente tem uma incidência anual crescente no número de câncer, não somente aqui no Brasil, como no mundo, né? Então, em dados atuais que foram liberados pelo Instituto Nacional do Câncer, nesse triênio de 2023 a 2025, são esperados mais de 700 mil novos casos de diagnóstico de câncer somente aqui no Brasil. Caramba, tá? É muita coisa. É muita coisa, né? Por que essa incidência está aumentando tanto? Essa incidência está aumentando e ela tende a aumentar aí com os próximos anos, e isso é justificável por alguns fatores que nós chamamos de fatores de risco, né? Então, existem fatores de risco para câncer. Antes de falar especificamente sobre o fator de risco, eu acho interessante a gente comentar, na verdade, de onde que vem o câncer, porque essa razão, né, de onde que vem o câncer, como que surge o câncer, está atrelada a esses fatores de risco. É importante que quem nos assiste, quem nos ouve, né, o teu público que está de casa, entenda que o nosso organismo como um todo, ele é formado por pequenas estruturas que são chamadas de células. Dentro dessa célula existe o nosso material genético, o nosso DNA, aquela molécula que carrega todas as nossas características hereditárias. Durante todo o nosso curso de vida, esse DNA ele está se duplicando e durante esse processo ele pode sofrer erros, pode sofrer danos, pode sofrer alterações. Então, o que a gente sabe hoje? Que todos os tipos de tumores, eles surgem a partir dessas alterações presentes no nosso material genético. Tá? Uma vez explicado de onde que vem o câncer... Uma mutação. Deu ruim. Deu ruim no material genético. No material genético. Aí a gente começa a entender que existem fatores, e são esses fatores de risco, que são responsáveis por essas mutações, né? Quais são esses fatores, Adriano? Vou citar alguns deles, porque são inúmeros, tá? Os principais. Os principais. Para as pessoas ficarem atentas, de repente. O que conseguir, né? Exato.
Hoje, a gente fala muito em alimentação, né? Que é aquele consumo de alimentos que são processados, ultraprocessados, né? O tipo de ingrediente que está sendo colocado ali na fabricação desses alimentos, isso é mais que necessário para provocar uma mutação a nível de DNA. Esse é um fator extremamente importante. Mas é que é tudo rápido. Exato. A gente acaba indo para um alimento que é mais rápido, que tem mais sabor, e é sempre o que vai ser pior para nós. Com certeza. E aí a gente volta naquela questão da cultura, Sim. né? Porque com a popularização dos fast food, então dessa alimentação mais rápida, pronta entrega, e também isso atrelado ao nosso estilo de vida, à nossa rotina, porque muitas vezes você tem que dar demanda de trabalho, Sim. tem que dar tem que dar conta de família. Correndo. Então a gente opta de fato por escolher muitas vezes um alimento como esse, né? Então, esse é um fator importante, né? Outro fator, tabagismo. Isso já é falado, né, há muito tempo, a influência que o tabagismo tem em provocar mutações genéticas, em provocar alterações no DNA e, portanto, em estar diretamente relacionado com incidência de câncer. Tá? Outros fatores como radiação, né, contato com radiação solar, especificamente com relação a câncer de pele, fatores como infecções. Muita gente não sabe, mas existe uma relação direta entre alguns agentes infecciosos e tumores. Não sabia. O que é um agente infeccioso? É um vírus, é uma bactéria, né? A gente tem hoje na literatura já é sabido, por exemplo, a relação entre infecção por alguns tipos de vírus HPV e diferentes tipos de câncer, entre eles câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer de canal anal e entre outros, né? Já é sabido, por exemplo, a relação entre... Mas não é uma coisa já 100%. Você teve HPV, você vai ter câncer. Não é uma coisa... Não é para desesperar. Não é para desesperar, até porque existem diferentes tipos de HPV, né? Existem diferentes tipos de vírus HPV. Apenas 4 deles estão mais intimamente relacionados ao câncer, né? Que são os subtipos 6, 11, 16 e 18, que são aqueles subtipos que nós chamamos de HPVs oncogênicos. Os outros estão mais relacionados apenas com verrugas, né? Que são condilomas ali de pele e não estão intimamente ligados ao desenvolvimento de câncer propriamente dito. Então, muitas bactérias, por exemplo, a bactéria H. pylori no estômago, está até um fator de risco importante para o desenvolvimento de câncer de estômago, né? Sim. Novamente, não é que quem tem a bactéria vai ter o câncer, nós estamos falando Sim. em fator de risco, né? Relação entre Epstein-Barr, que é um tipo de vírus, também está relacionado a linfoma. Então, existe hoje claramente na literatura uma relação direta entre alguns micro-organismos e alguns tipos de tumores. Tá? Outro fator de risco. Outro fator de risco. Já falamos de alimentação, já falamos de infecção, já falamos de tabagismo. Outro fator de risco também importante para o desenvolvimento de tumores são fatores de risco que nós chamamos de fatores ocupacionais. Muitas vezes, dependendo, né, da atuação, de você estar exposto a algumas condições até do próprio ambiente, isso pode predispor também ao desenvolvimento de alguns tipos de tumores, tá? Acho importante comentar que nós vivemos em um país tropical, né? Um país onde a questão de radiação solar está intimamente ligada ao desenvolvimento de tumores cutâneos, entre eles os melanomas, os tumores não melanomas, e por isso eu reforço a importância do uso da proteção solar, né? do uso de protetor solar, pensando nesse quesito. Então, hoje, existem inúmeros fatores já conhecidos, inúmeros fatores já descritos na literatura que estão intimamente ligados ao câncer, né? No entanto, acho que é importante a gente comentar que esses fatores sozinhos, isolados, eles não são necessários. Necessariamente preditivos, né? Exato, de câncer. Menos mal. Menos mal. Não, mas eu não aguento. Eu tenho paciente que já teve 2, 3 tipos de câncer, fuma e fala, eu não vou parar porque eu ainda não tive câncer de pulmão. Eu falo, gente assim... muito inteligente, muito discernida, que me traz essa informação e aí ouve, né? Porque aí eu não paro de falar mais, porque é a mutação, então não vai ser só aquele, né? Com certeza. Ainda pegando esse gancho, né, de números, de estatística, de epidemiologia, eu acho que vale a pena também a gente comentar os tipos de cânceres, né, que são mais frequentes aqui no Brasil. Em especial, né, nós falamos que é esperado para esse triênio mais de 700 mil novos casos de câncer aqui no Brasil, que na minha opinião é um número muito grande, né? No entanto, é muito expressivo, gente, 700 mil, mais de 700 mil. A gente sabe que boa parte
desses pacientes eles evoluem a óbito, aí dependendo, né, do tipo de câncer, da localização primária e do estadiamento desses pacientes, mas eu acho também importante a gente comentar que boa parte desses casos, né, pelo menos metade deles, eles estão concentrados principalmente aqui na região sul e sudeste. Quando a gente pensa, por exemplo, em os tipos de câncer que são mais frequentes aqui no Brasil, a gente tem o câncer de mama, que atinge aí preferencialmente o público feminino. A gente tem o câncer de próstata, né, que é o tumor urológico mais frequentemente encontrado no público masculino. E tanto no público feminino quanto no público masculino, a gente tem aí os tumores de cólon e reto também em ascensão, o que vai de encontro àquela nossa fala inicial, corroborando com a importância também da alimentação, né, o que a gente está ingerindo e o que subsidia também essa alta incidência desses tipos de tumores. Se fala tanto e se faz tão pouco. Exato, exatamente. Eu fico impressionada. Como a gente tem quase todos os programas que falam sobre saúde, falam sobre alimentação, e essa coisa dos processados e multiprocessados sempre em evidência, e as pessoas continuam consumindo sem moderação, porque eu não estou dizendo que você não vai mais comer lá o lanchinho, porque eu acho que também tem seu valor, tem a alegria daquele momento, mas é você não ter alimentação exclusiva de alimentos que vão te matar, essa é a real. Então, hoje não tem nem como a gente falar com tanta tranquilidade. Hoje em dia, os tratamentos, você acha que são tratamentos que, apesar de serem agressivos, eles são eficientes? Boa pergunta. Hoje em dia, o tratamento para câncer depende muito da localização primária desse tumor, vai depender muito do estadiamento desse paciente, e a gente tem uma variedade muito grande de tratamentos disponíveis para pacientes com câncer hoje, né? Antes, nós falávamos mais, por exemplo, em tratamento com radioterapia, tratamento com quimioterapia, tratamento com cirurgia e muitas vezes até tratamento combinado, né? Combinando ali a quimioterapia com a cirurgia ou com a radioterapia, dependendo do tipo de câncer. Isso ainda existe hoje, são tratamentos que eles têm uma eficiência aí já reconhecida na literatura, mas eu acho importante a gente comentar que a medicina está avançando e junto com a medicina está avançando a ciência, está avançando a tecnologia e hoje além de tratamento com cirurgia, além de tratamento com radioterapia, além do tratamento com as químicas, né, que são as quimioterapias que são utilizadas para paciente com câncer, a gente tem também outras modalidades de tratamento que estão ganhando espaço, que estão sendo reconhecidas, como por exemplo a própria imunoterapia, que está sendo reconhecida, está ganhando um grande espaço, né, na clínica como um todo, e como o próprio nome já sugere, imunoterapia nada mais é do que você colocar células de defesa, células imunes que são responsivas a esse tumor, né, em contato com o câncer para que elas efetuem o seu papel destruindo aquelas células tumorais, né? Então isso tem ganhado grande espaço, isso tem crescido. Além da imunoterapia, eu acredito que vale a pena a gente comentar também nos tratamentos com terapias-alvo, né? Uma terapia personalizada, uma terapia-alvo ali para aquele paciente. Eu poderia descrever várias, mas entre elas eu cito talvez a mais comum para você ou para quem nos assiste, para o teu público, que são os inibidores, né? As drogas antiangiogênicas que inibem ali a formação de novos vasos, que seriam responsáveis por nutrir esse câncer. Então veja, além de tratamento cirúrgico, além de radioterapia, além de quimioterapia, hoje a gente tem a ascensão de imunoterapia e terapia-alvo para tratamento com câncer. Então, também não vai detonar o paciente para conseguir tratar. Sim, está mais sim, ameno, então. Com certeza. Então não está mais tão agressivo quanto era. É importante essa tua colocação, porque sempre houve um interesse e uma busca muito grande da ciência, dos médicos, de toda a parte clínica, né, todos os profissionais da saúde, por tratamentos que de fato fossem mais eficazes e menos agressivos para o paciente. É o que a gente né? busca, né? É o que a gente busca, e isso de fato hoje já existe. Por exemplo, como eu acabei de citar para você, essas terapias mais direcionadas, terapias-alvo, até mesmo a própria imunoterapia. Isso já é feito em diferentes centros, em grandes centros de tratamento para câncer em todo o mundo e não está distante da nossa realidade hoje, né? Então, novamente, eu vou de encontro àquela nossa fala há alguns minutos atrás, né? A medicina avançou, a ciência avançou e com ela a tecnologia, e graças a esse combo, hoje a gente tem inúmeros outros tratamentos para câncer que transcendem somente a quimioterapia, a radioterapia e a própria cirurgia. Tanto que muda até a cronologia do tratamento, porque antes você ia lá, tirava o tumor
e começava o tratamento de químio. Hoje é ao contrário. Essas outras terapias também acabam fazendo o paciente primeiro ser submetido ao tratamento para ter a regressão desse tumor, para depois ele partir para a cirurgia. Ele vai ter uma cirurgia muito menos invasiva, uma cirurgia mais amena, não é? É importante comentar também, Amauana, que cada caso é um caso, né? Então, cada paciente tem a sua particularidade, né? A sua localização ali, pensando em tumor primário, pode ou não ser metastático, se é paciente de baixo ou de alto estadiamento. Então, muitas vezes, o que pode acontecer? Esses tratamentos, eles podem ser feitos, de fato, de forma isolada, né? Para benefício daquele paciente, ou eles podem ser realizados de forma combinada. Então, o que eu acho que vale a pena a gente comentar? Não existe um padrão a ser seguido por todos os pacientes, porque indo de encontro à nossa fala lá do início, o câncer não é uma doença só, é um conjunto de doenças. Aqui, ó, trouxe que o negócio tem mais de 100. Mais de 100 não doenças. Vai ter como ser um tratamento só para cada Não vai ter como ser um tratamento só. E ele se apresenta de uma forma muito heterogênea nos pacientes. Então, é importante comentar também que muitas vezes esses pacientes eles podem fazer não somente um tratamento único, como esse que nós falamos, mas eles também podem se beneficiar a partir da utilização de terapias combinadas. Que é sempre muito bom. Que é sempre muito bom. Né? A gente está falando em câncer, a gente está falando em dado de incidência, a gente está falando em tratamento e eu acredito que vale muito a pena também a gente falar sobre essa questão de prevenção. A prevenção é tudo. Sempre foi, né, mais barato, eu acredito que a gente precisa comentar isso, é sempre mais viável e mais barato a gente investir em prevenção do que investir em tratamento. Menos sofrido, né? Por que a gente vai sofrer para depois tratar? Com certeza. A gente pode prevenir. Tá, com certeza. Então, a gente olhar para o que a gente está comendo, olhar para esses hábitos alimentares, olhar para essa exposição direta a fatores de risco, como eu já falei anteriormente, a própria exposição constante à radiação solar sem o uso de uma fotoproteção adequada, né? Olhar para esse estilo de vida, eu sei que a nossa rotina, em especial nós que estamos aqui na região sudeste, nos grandes centros, muitas vezes tende a ser uma rotina mais corrida. Nem fala, você fugiu de um lugar gostoso e veio aqui sofrer com a gente. E por conta justamente da rotina, nós acabamos nos expondo a esses fatores. Então, eu acredito que vale muito a pena a gente olhar para essa prevenção com outros olhos, pensando que se a gente se expor demais a certos fatores, lá na frente isso pode trazer uma consequência. E a atividade física realmente ajuda na prevenção? A atividade física realmente ajuda na prevenção e não somente na prevenção, né? Até após o diagnóstico, a atividade física pode ajudar até em um melhor prognóstico. Quando a gente fala em prognóstico, eu me refiro à resposta ao tratamento, né? A como que esse paciente vai responder não somente à progressão da doença, mas também responder a um tratamento que porventura ele dê início, né? Venha a fazer. Porque antes a gente parava tudo. Tem câncer, para tudo, não faz mais drenagem linfática, não faz mais atividade física, porque isso vai espalhar seu câncer, não era assim? É verdade. Então agora não tem nada disso. Na verdade, a atividade física vai ajudar o paciente. Beneficia, tem vários benefícios já descritos na literatura e é recomendado não somente em termos preventivos, mas, novamente, depende muito do tipo de câncer, depende muito do paciente, né? Da faixa etária também desse paciente, tá? Mas que, de fato, em muitos casos ela pode ser indicada, né? Mesmo após o diagnóstico ali para um melhor prognóstico, uma melhor resposta desses pacientes. Ah, muito incrível. Gente, eu trouxe o Adriano aqui por uma razão muito especial, porque ele é um cientista, ele é um cara que ele estuda, ele está sempre por dentro de tudo que há de novo, ele é pronto, quando você precisa de uma coisa, quando você vai ver já está feita. É inacreditável, Adri, parabéns pelo seu trabalho. Será que dá tempo da gente contar um pouquinho sobre o seu trabalho do momento? Eu acredito que sim. Né? Então vai, a gente tem uns minutinhos, eu acho que dá. Legal, então eu sou biomédico de formação, como você já havia comentado, né, Mal? Meu mestrado, meu doutorado foi nessa área de câncer, né, em oncologia. Eu sempre tive um interesse muito especial nessa parte oncológica. Sim. E não é difícil entender o porquê que eu tive esse interesse. Por mais que essa tecnologia esteja aumentando, por mais que a gente, a cada dia que passe, a gente tenha mais conhecimento a respeito de câncer, de biologia de câncer, por que essa incidência também continua aumentando? Por que tanta gente também continua morrendo? Então, eu sempre tive interesse em entender melhor os mecanismos por trás da patogênese do câncer e, em especial, tentar descobrir ali alguma coisa que possa vir beneficiar essa população como um todo.
Então, desde 2015 que eu trabalho com câncer. Hoje, especialmente, o meu mestrado e o meu doutorado foi voltado para a parte de tumor urológico. Então, eu trabalho com câncer renal, que não é o tumor urológico mais comum na população masculina, mas dentre os tumores de rim é o mais comum, o carcinoma renal. Então, eu trabalho com isso desde o meu mestrado e também no meu doutorado. E o meu projeto, né, a minha linha de pesquisa, ela subsidia exatamente a gente conseguir descobrir algumas terapias-alvos específicas ali para pacientes, que venham a beneficiar pacientes com base em assinaturas genéticas encontradas nos tumores desses pacientes, né? Então, quando a gente recebe um paciente com tumor renal, que ele aceita participar do projeto, a gente sequencia esse material genético para identificar aquelas mutações que nós falamos lá no início do programa, tá? E com base na identificação dessas mutações, a gente tentar aí propor terapias mais uma estratégia eficaz para esse cara. Para esse paciente. Isso é aquilo que a gente chama de medicina personalizada, quando você personaliza o tratamento para aquele paciente com base na característica do tumor que ele tem. E hoje a gente tem muito subsídio para isso, né? Sim, com certeza. Hoje, mesmo na medicina pública? Sim. Ou não? Só na particular? Não, também temos. Eu estou para te falar que na pública chega antes. Aqui no Brasil não chega? Tá, sim. Por conta da pesquisa? Sim, tem toda uma parte de pesquisa, tem toda uma parte de financiamento, em especial nos grandes centros, né, de pesquisa, que promovem, né, toda uma metodologia para que a gente chegue e tenha acesso a esses dados de uma forma mais sólida e consiga beneficiar esses pacientes em um menor espaço de tempo. Gente, eu vou disponibilizar para vocês esse canal do @amauanarabelo. Se você tem algum tipo de diagnóstico, se um parente, alguém, você está buscando um grande centro para onde você precisa ser encaminhado, entre em contato que a gente vai fazer o possível para te direcionar para o melhor. Não estou prometendo tratamento para ninguém, que fique claro, porque eu não gosto depois do povo falar, mas você falou que você ia me tratar. Não, mas esse direcionamento. Então, nós aqui do programa, eu falo nós porque o programa é de vocês e ele é de todos os meus parceiros. Quando eu trago alguém aqui, é sempre procurando parceria, procurando anjos mesmo para que levem conhecimento para vocês, para que os ajudem em casa com os seus problemas do dia a dia, com os de quem está em volta. Às vezes fala, mas imagina aqui em casa está tudo bem. Aí você vai para a rua, você está numa fila, que nem eu converso mais que a véia da cobra. Às vezes eu estou lá conversando e a pessoa vem e me traz um problema desse. Eu falo, nossa, eu falei disso essa semana. Que bom, já tenho uma informação para passar adiante. A gente não vai arrumar o mundo, mas a gente pode ajudar muito no pouco todos os dias. Com certeza, concordo com a sua fala, Amauana, concordo com a sua posição também em relação à sociedade, né, também em relação à população, e por isso, mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade, né, de a gente estar debatendo um tema como esse aqui no teu programa, visto que não somente a prevenção, como a informação, ela também faz toda a importância, faz toda a diferença, né, são extremamente importantes, devem andar de mãos juntas, e nós estamos aqui, né, todos juntos na luta contra o câncer. Sim. Muito obrigada. Eu queria agradecer mais uma vez vocês aqui comigo. Eu queria agradecer em especial a dona Moça Closet, que hoje, gente, arrasou muito nesse modelo. Depois eu vou postar a foto dele em pé, porque se eu levantar eu vou ficar decapitada e aí não vai ser legal. Mas está muito incrível. @oficial Dona Moca, fica na Avenida Higienópolis 174. Ela tem os melhores modelos para as melhores ocasiões. Quando você tiver uma festa, quando você tiver um churrasquinho, quando você for só dar uma volta no Hortifruti, passa na Dona Moça, que lá ela tem o melhor look para você. Eu queria agradecê-los, desejar uma excelente semana, até quinta que vem. Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima.